Fala, torcedores, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal pós-jogo de Flamengo 2, Cruzeiro 0. A estreia de Tite, a estreia da era Tite no Flamengo. Estamos hoje aqui com o nosso grande amigo Danilo Melo, da Rádio Opinião Play. Quem quiser conhecer o trabalho dele e da rádio, é só acessar o link, procurar no YouTube. Vai trabalhar final de semana no Flamengo e Vasco, Danilo? Não, no final de semana não. Estarei cobrindo o Botafogo e Atlético Paranaense no estádio Newton Santos às 9 da noite no sábado. Então, quem quiser dar uma moral pro Danilo, bom comentarista, faz um ótimo pós-jogo também para quem é botafoguense aí. Já assisti alguns pós-jogos também no canal sobre o jogo do Botafogo. Vale a pena vocês darem uma moral pro rapaz e ir lá na página Rádio Opinião Play. Pessoal, Flamengo hoje, né, começa uma nova era. Na entrevista, eu fiquei rindo muito, Danilo. Mais uma vez o Landim, nosso sonho aqui tá com esse técnico e blá, 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 sempre quisemos ele, falou isso com o Paulo Souza, falou isso com o Domenech, falou isso com o Sampaoli, falou isso com Pois é, todo parece mundo. aquele cara que começa a namorar e tá apaixonado pela mulher e tá sempre apaixonado e essa é a mulher da minha vida e assim vai. Isso mesmo, eu fiquei rindo, eu falei, o Landim não tá falando isso, que pô, todo técnico que vai pro Flamengo é o grande sonho dele. Mas realmente, como eu falei em outros vídeos, é um técnico de peso, né? Eu acho que é o primeiro técnico de peso pós Jorge Jesus. E o Flamengo hoje jogou bem, organizado, né? O Cruzeiro começou bem melhor o jogo, por sinal. Eu confesso que eu estava vendo no celular, eu não sei se aquela bola foi um recuo ou foi uma cabeçada do jogador do Cruzeiro que o Rossi fez uma defesaça no contrapé, né? Ele já estava saindo, teve que voltar, né? Fez uma defesaça, mas depois o Flamengo foi dominando, foi se ajustando. Não é o time do Flamengo que eu gosto, eu confesso, eu sou meio saudosista, não de Jesus, mas do Flamengo em geral. Eu gosto do Flamengo atacando. Não vai ser assim com o Tite, isso aí, né? Para quem conhece o trabalho dele, não vai ser 100% ataque, sempre cadenciando o jogo. E para passar para você falar a sua opinião do jogo, queria só acrescentar e dar um destaque. Primeiro gol de Ayrton Lucas, se eu não me engano, depois da saída de Vitor Pereira. Porque uma coisa que o Sampaoli fez de mal no Flamengo foi acabar com o futebol do Ayrton Lucas. Tudo bem que não foi uma grande jogada do Flamengo, né? O gol foi até uma falha do zagueiro cruzeirense, que rebate mal, mas o rapaz estava na área, o rapaz estava ali naquele meio, na meiuca, onde ele jogou, onde foi destaque no começo do ano, e fez a jogada, driblou lá o zagueiro e fez um belo gol. Então, assim, na minha opinião do jogo, meu destaque seria esse. A volta do Ayrton Lucas jogando mais na área, jogando mais na ponta, coisa que o São Paulo, de uma forma inexplicável, cortou do rapaz e o rapaz não podia nem passar na intermediária, basicamente, para atacar. Boa noite, Danilo. Muito obrigado pela presença, como já falei, e vamos que vamos. Não só não podia passar da intermediária, como foi barrado, né, inúmeras vezes pelo Felipe Luiz, né, que é um jogador que joga justamente para liberar o Wesley para fazer o outro lado. É uma vitória do Flamengo que pelo resultado é muito válida, né? Daí um pinguinho de esperança aí para o torcedor mais otimista aí na perseguição contra o Botafogo. Ainda é bastante complicado, né? Uma diferença de 11 pontos. Acaba que, de fato, é uma situação bastante difícil ainda, né? Mas, enfim, para quem quer sonhar, é absolutamente possível ainda, né, matematicamente. O Tite mesmo falou isso na coletiva. Talvez essa não seja o principal objetivo seja a vaga direta na Libertadores, que aí sim seria um total desastre, né, o Flamengo ficar fora da Libertadores esse ano, algo que de fato não vai acontecer. Flamengo, dentro de uma análise para o futuro, é uma equipe que deve atropelar aí todos os adversários daqui para frente, né? O Tite ele preza muito pela questão da solidez defensiva, e o Flamengo demonstrou isso hoje muito bem nas bolas aéreas, muito bem ali nas bolas paradas defensivas, algo que foi muito traumático para o Flamengo nos últimos meses, né, que inclusive acabou custando a classificação, a queda da Libertadores, naqueles 3 gols contra o Olímpia na Libertadores, no jogo da eliminação, o Defensores del Chaco. Hoje o Flamengo muito sólido, né? Pedro, Pulgar, um posicionamento certinho, a linha certinha,
Inclusive, citando mais um exemplo do Flamengo, foi mal na bola parada, na final contra o São Paulo, no jogo. Tudo bem que tem um chute ali muito feliz do Rodrigo Nestor, que acabou fazendo com que aquele chute ali, o São Paulo deu muita sorte naquele jogo ali, estava com sorte de campeão mesmo. Os deuses do futebol quiseram presentear o Dorival pela injustiça da não continuidade do trabalho do ano passado no Flamengo, e ao mesmo tempo quiseram punir os dirigentes do Flamengo, assim como no ano passado, como eu falei, que a Argentina não perdia a Copa do Mundo de jeito nenhum, quiseram presentear Messi com... Não era justo que Messi encerrasse a carreira sem um título de Copa do Mundo, isso acabou não acontecendo. Mesmo com o Mbappé fazendo 3 gols numa final, o que é algo absolutamente extraordinário, mas que incrivelmente não foi suficiente para dar o título para a França. Mas voltando ao Flamengo, o Flamengo agora, uma pena que a vinda do Tite foi tão tarde, né? Depois da temporada está praticamente perdida. As chances de Campeonato Brasileiro são remotas, a Copa do Brasil já foi, Libertadores já foi. Então, infelizmente, é muito complicado para o Flamengo encerrar a temporada de forma satisfatória. A não sei que o Botafogo ajude muito, né? Mas o Flamengo aí vai, enfim, tentar encerrar de forma minimamente digna essa temporada, vencendo os jogos que lhe restam, tem time para isso, e com um pouco de organização, como demonstrou no jogo de hoje. Os 25 minutos foram bem complicados, mas depois a equipe acabou aí entrando no eixo. O time do Cruzeiro também ajuda, não ganha no Mineirão há 4 anos, não venceu um jogo no Mineirão esse ano, por mais incrível que isso possa parecer, né? Surreal, uma equipe como o Cruzeiro, né? Ronaldo está muito ciente que a missão do Cruzeiro é continuar a primeira divisão, não tem negócio de briga por Sul-Americana, por nada. Se o Cruzeiro terminasse hoje, se fosse proposto ao Cruzeiro terminar hoje em 16º lugar no campeonato, sem vaga para Sul-Americana, sem nada, uma posição acima da zona de rebaixamento, o Ronaldo assinaria na hora, porque é o que o Cruzeiro pode dar, e seria muito ruim para o Cruzeiro cair para a segunda divisão de novo, após ter demorado tanto tempo para voltar, né? E ter minimamente as contas saneadas aí a ponto de montar um time minimamente competitivo para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, um jogo básico do Flamengo no dia de hoje, né? Deu a vitória, poderia até ter vencido por mais. Destaques negativos: a gente tem o Everton Ribeiro, que errou absolutamente tudo, e o Wesley, que nem é culpa dele, é um garoto ainda de 19 anos, mas errou praticamente todas as tomadas de decisão no jogo de hoje. Muitas jogadas ali que ele tinha 2, 3 opções para passar a bola, ele escolhia a errada, né? E destaque negativo também para o gramado do Mineirão, que é absolutamente vergonhoso. Não deixa a bola rolar. O Gerson foi muito prejudicado. Todos os times que jogam com a bola mais no chão, que tem um jogo mais apoiado, né, mais de passe e questão posicional, sofrem muito com gramados ruins, e o estádio do Mineirão hoje é muito ruim. Inclusive machucou o Davi Luiz, teve uma torção séria de tornozelo, que pode até comprometer aí a continuidade dele no restante da temporada. Jogo minimamente bom do Flamengo, mas uma perspectiva muito boa aí, com semana cheia para trabalhar aí nas próximas semanas, para encerrar o campeonato da melhor forma possível. O título é complicado, mas de qualquer forma, o Flamengo pode encerrar aí com uma sequência de vitórias interessante esse Campeonato Brasileiro. Próximo confronto contra o Vasco no Maracanã, no próximo domingo. A função do Flamengo é ganhar 12 jogos. 11, né? 12, não sei, agora perdi. A função é essa, e rezar pro Botafogo, né, escorregar. Difícil, né? Ontem a gente já viu o Botafogo mais sólido também. Foi aquele Botafogo de sempre que tomou pressão, que teve o PR no final salvando, mas o Botafogo fez o campeonato quase inteiro. Então, título, acho provável. Eu achei que ia fazer esse vídeo dizendo que o Flamengo estava na vice-liderança. Mas, né, o Bragantino já está surrando o Santos, o Bragantino continua forte na vice-liderança, e isso é bom para o Vasco. O Vasco agora está fora do G4, do Z4, né? Com a derrota do Santos, ele está fora do Z4. Então, o Vasco, bem ou mal, se fez feliz com a vitória do Bragantino. Para terminar aqui o vídeo, né, hoje é só sobre análise mesmo do Flamengo. Queria que você colocasse a sua expectativa, né, de uma forma geral, do Tite no Flamengo. Infelizmente, como você falou, ele chegou tarde. Tem um jogador no Flamengo que está no Flamengo há muito tempo, acho que vai fazer 2 anos ou 1 ano e meio que está no Flamengo. Eu, particularmente, gosto muito dele.
mas nunca teve uma sequência, que é o Pablo, né? Não estou dizendo que ele tem que ser titular do Flamengo, estou dizendo que ele tem que ser utilizado pelo Flamengo, né? É um cara que nunca entra em um zagueiro campeão brasileiro, jogou demais com aquela zaga do Balbuena no Corinthians. Eu não lembro se o técnico era o Tite ou se era Era o o Jair. Tite. Era o Tite? Era o Ah, Tite. então o Tite conhece ele. Eu acho que é um jogador que a gente passou tanto. É o que você falou. A gente passou tanto momento ruim de defesa nesse ano, mas o cara não teve mais chance. O cara só entrava naqueles jogos que não valia nada, que poupava titulares e reservas. Aí ele entrava. E é um cara, pô, campeão brasileiro, né? E, para terminar também o vídeo, queria que desse uma palhinha sobre essa situação desse imbróglio que virou a liberação do Maracanã, né, cara? Mais uma vez, essa diretoria do Flamengo, que eu particularmente critico muito, tenho contra-argumento dos meus amigos, né? Ah, mas ganhou título, montou um timaço. Não discuto isso, não discuto isso. Mas o modo operante dessa diretoria, em todos os casos, tá? Não vou querer numerar aqui, senão o vídeo vai ficar grande, né? Mas numerar essa diretoria, ela só faz besteira e eu acho que o Flamengo está errado, né? Até perguntei para um amigo hoje se ele sabia se existia algum contrato em relação à liberação ou não do Maracanã, porque, né, é um acordo entre CBF, é um acordo entre governo do estado e deve ter passado pelo Fluminense e pelo Flamengo, porque como que você vai marcar um jogo no estádio do cara se você não fala com eles? Então, pelo menos o Flamengo e o Fluminense ficaram cientes dessa marcação e sabiam que tinha 15 dias para liberar o estádio, né? A data limite seria até sábado, mas a Conmebol liberou para segunda-feira, porque no domingo tem Vasco e Flamengo. Mas o Flamengo está de birra e quer liberar só depois de domingo que vem, que joga contra o Bragantino. Mas parece que a CBF vai cancelar o jogo do Flamengo, vai adiar o jogo do Flamengo, vai colocar em uma outra data para que o estádio possa ser liberado. Isso já é a resolução do problema. Queria só saber a sua opinião sobre a atitude da diretoria em si, que, na minha opinião, é mesquinha e, mais uma vez, uma péssima atitude. A diretoria do Flamengo é truculenta, né, em muitas situações, né? Gosta de uma briga, né? E levando para o sentido figurado, isso é totalmente, isso se apropria bastante aí com o que aconteceu aí com o vice-presidente do futebol algumas semanas atrás. Agora, a CBF achou uma boa solução, que é o adiamento do jogo, né? A questão do estádio, né? Não é que existe um contrato, por exemplo, para a liberação, para a final de uma competição da Conmebol, não só o Maracanã, como todos os clubes, todos os estádios precisam ser liberados 15 dias antes para que os preparativos para esse evento, né, que é a final da competição mais importante do continente, eles sejam feitos. Então, exato, todo mundo estava ciente disso o tempo inteiro, mas o Flamengo, por ser gestor do estádio, quis aí bancar, né? A CBF, perdão, a Conmebol teve bom senso de liberar, né, já que não ia fazer diferença nenhuma liberar com 14 dias ou com 13, enfim, para o clássico do final de semana, mas pediu o estádio, o Flamengo queria jogar a pouquíssimos dias da final no Maracanã, fazer valer o seu direito. A CBF, né? Exato, a CBF acabou achando uma solução. Eu passei por isso numa situação, não essa situação, né, que, por exemplo, quando o Maracanã estava interditado, aquela época de Covid, Flamengo e Portuguesa Rio, pela primeira rodada foi no Luso Brasileiro. E o estádio era nosso, mas o mando de campo era do Flamengo. Então, eu fui para minha sala, como sempre vou, para minha cabine, fazer lá a questão de análise, preparar meu material, meu equipamento todo. E quando eu cheguei lá, o pessoal do Flamengo disse que eu não poderia utilizar a minha sala porque o mando era do Flamengo, então eles que tinham a gestão da sala toda. Aí o Fabinho, né, que é o Fabinho Guerreiro, né, que é o chefe da inteligência, análise de inteligência do Flamengo, veio conversar comigo. Ele, poxa, hoje o mando é nosso, então até te peço desculpas aí, mas essa sala aqui hoje está disponível pra gente. Eu até falei, caramba, né? Hoje eu sou o dono da casa, mas não mando nada. Até brinquei assim com ele, né? E, enfim, tive que baixar a cabeça para aquela situação. O clube tinha, enfim, aceitado essa situação aí de ser visitante do estádio, né? A torcida ficou imprensada ali no cantinho
e o Flamengo por si só, até pela venda de ingressos para o jogo seria interessante. E, enfim, há uma regra da Conmebol que diz que o estádio tem que ser dado de 15 dias. A Conmebol tem bom senso de liberar para o Clássico. Aí o Flamengo quer brigar para disputar um jogo há pouquíssimos dias, né? E até prejudicando a questão do gramado. O gramado, com a final de competição mais importante do continente, que vai passar aí para todo o mundo, né? Ele precisa estar absolutamente impecável, né? E é por isso que, obviamente, não pode ter jogos nesse período no estádio. E além de todos os preparativos que são necessários para o confronto. A diretoria do Flamengo, mais uma vez, sendo um pouco egoísta nesse sentido, não é uma novidade, muito pelo contrário, já se espera atitudes assim da diretoria do Flamengo em todos os sentidos com relação a uma série de coisas, né? Até o rompimento unilateral com a Rede Globo no Campeonato Carioca, que ferrou todos os clubes pequenos e que hoje o Flamengo joga por menos do que o dinheiro que a Globo pagava, ou seja, é algo que não faz o menor sentido. É uma diretoria que tem méritos esportivos, mas infelizmente na questão de bom senso acaba deixando muito a desejar. Zero, zero. Eu não tenho peso nenhum, eu sou apenas um torcedor e aqui falando para outros torcedores, mas eu particularmente eu não gosto de nada que essa diretoria faz fora do futebol, até no futebol, né? Mas como ganha, a pessoa acaba esquecendo Você acaba relevando, né? e relevando. Mas para Isso. terminar aí, a gente falou dessa questão, só do Tite mesmo. A sua expectativa do trabalho do treinador, né? Ano que vem, com certeza estaremos na Libertadores, né? Muito difícil o Flamengo ficar fora da Libertadores. É um técnico de peso, é um técnico com nome. Hoje já como posso falar, já é diferente ali na beira do gramado. Eu não sei se você sentiu isso, mas para quem é torcedor já vê que é diferente a coisa, né? Não é como tivesse esses técnicos menos influentes ou com menos forças. Então, só fala da sua expectativa do Tite mesmo e o que você espera do ex-treinador da seleção brasileira. O Tite, eu já tenho opinião de muito tempo que o Tite é o melhor treinador do Brasil disparado, não tem, e muito longe do segundo melhor técnico do Brasil, que até pelos resultados recentes, né, nesse ano ainda não tem nada consolidado. Eu acho que o trabalho do Fernando Diniz é um bom trabalho, ele tira leite de pedra no Fluminense, mas é um trabalho que não pode ser mensurado para colocar contra um trabalho do Tite que já vem de títulos. Contra o Uruguai foi sinistro, hein, Fê? Exato. Não, mas aí você está falando já no âmbito de seleção, onde ele enfrenta jogadores de um nível melhor, né, com uma periodização tática, jogadores que são de nível de futebol europeu, né? Você pega aí o time do Uruguai, a maioria dos jogadores joga fora, então, de fato, isso enfrenta um pouco eles enfrentam uma dificuldade maior, né? E até os movimentos, tudo que o Diniz pede, é muito complicado você conseguir implementar em pouquíssimos dias de treinos. Para jogadores que não têm jogadores acomodados como jogadores brasileiros, jogadores da nacionalidade brasileira que têm uma certa dificuldade em coisas novas e coisas muito trabalhosas. Eles querem sempre o tudo mais mastigado possível, tudo mais simples possível. O Tite, ele tem em seus trabalhos a questão da prioridade pela solidez defensiva, né? Mas evoluiu muito na questão ofensiva também nos últimos anos, né? O Tite fez cursos na Europa, fez estágios em grandes clubes, acompanhou o trabalho de grandes treinadores na Europa para aprender a soltar um pouco mais a parte ofensiva, que era a grande dificuldade dele, né? Que os jogos do Corinthians eram sempre muito chatos, era sempre 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, né? Ele tinha muita dificuldade nisso, mas acredito que no Flamengo, né, com toda a qualidade que o Flamengo tem em seu elenco, em seus jogadores, tem tudo para ajeitar a parte defensiva, que era o grande problema do Flamengo nos últimos meses, e com a qualidade ofensiva que a equipe tem, naturalmente conseguir as vitórias. E principalmente o que mais me chama a atenção, e chamou a atenção em todos os trabalhos do Tite, é a questão da gestão de elenco, né? É um treinador que tem muito, o time joga por ele, né? Existe uma justiça muito grande dentro do que o Tite faz. Eu já trabalhei com jogadores que já trabalharam com o Tite, muitos falam isso. O Tite é uma pessoa muito justa e muito íntegra, e isso faz com que o clima sempre fique muito leve, né? E quando os resultados são positivos e acompanham
esse clima, né, de bem-estar dentro do elenco, obviamente as coisas fluem de forma natural. O Flamengo deve encerrar aí esses últimos jogos, 11 jogos que faltam, com 80% mais de aproveitamento, né, deve consolidar aí a vice-liderança no campeonato e, de repente, se o Botafogo voltar a tropeçar, né, de repente pode até sonhar com alguma coisa, mas é muito, muito improvável mesmo. O torcedor do Flamengo que está mais otimista, que está nos escutando, de repente ficar chateado com um comentário desse, mas é muito, muito improvável mesmo que esse título saia da mão do Botafogo por tudo que o Botafogo fez e que os adversários não fizeram. Hoje mesmo, né? Vamos pensar aí, o Palmeiras perdeu em casa, né? O Grêmio perdeu ontem, então a galera que tá lutando também vai estar escorregando. Não contribui, não ajuda. Então valeu, Danilo, muito obrigado. Valeu, amigo. Vamos que vamos. Pessoal, vou deixar na descrição do vídeo um link para a Rádio Opinião Play. Quem quiser conhecer o trabalho do Danilo e da rádio, é só clicar lá. Jogos dos Carioca. Só Carioca, né, Danilo? Isso, só os times cariocas. Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. Isso Danilo, aí. todo final de semana está trabalhando em um jogo, comentários muito bons. Então, quem quiser conhecer o trabalho do Danilo e da rádio no geral, o link vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado, Danilão. Vamos para mais uma rodada, né? Na próxima rodada, o Flamengo pega o Vasco, clássico carioca, jogo pesado. Eu acho que vai ser um jogão em todos os sentidos, né? Certamente. De futebol e também de emoção, né? Que Flamengo e Vasco sempre é Flamengo e Vasco. Muito obrigado, galera. Quem chegou até aqui agora, curta o nosso vídeo, segue o nosso canal aí se puder, compartilha com os amigos para o nosso trabalho e muito obrigado. Danilo, mais uma vez, obrigado. Valeu, torcedores. Até a próxima. Forte abraço.